A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa Urbanidades em São Paulo. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Urbanidades em São Paulo. Eu sou Rafael Ihara. Oi, Rafael, eu sou a Sofia Mendes e no programa de hoje a gente vai discutir um pouco as formas como as pessoas estão se apropriando da cidade de São Paulo. Para isso, receberemos aqui no estúdio alguns especialistas que conversam com a gente sobre uma série de questões importantes na nossa cidade. Aqui no programa Urbanidades em São Paulo, vamos falar sobre temas importantes não só para a capital paulista, mas também para todas as grandes cidades brasileiras. No primeiro bloco do programa, vamos falar um pouco sobre arte de rua. Discutiremos um pouco o grafite na cidade de São Paulo e o teatro de rua. Para isso, contaremos com a presença de 2 atores aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente apresenta esses 2 artistas para você. Já no segundo bloco, vamos bater um papo sobre acessibilidade. Infelizmente, a nossa cidade não está preparada para todo mundo que quiser circular por aí, por suas ruas e avenidas. Vamos receber aqui no estúdio um cadeirante que montou um aplicativo super bacana que ganhou até um prêmio mundial da ONU. Ele é colaborativo e permite que deficientes saibam, antes de ir, por exemplo, para o cinema, para o teatro e a um restaurante, se são acessíveis ou não. No terceiro e último bloco, vamos falar um pouco sobre agricultura urbana. É que muita gente pensa que, por morarmos numa selva de pedra, cheia de prédios, é impossível ter um jardim, uma horta. Aqui no programa nós vamos mostrar que isso não é verdade. E mais, você vai ver como é fácil montar uma horta na sua casa. Engana-se quem pensa que é preciso ter um espaço grande. É daqui a pouco. Para falar de todas essas questões, a gente conta hoje com a presença da arquiteta e urbanista Mariana Wilderon. Ela é mestre em História da Arquitetura e do Urbanismo pela USP e fundou a Sabará Arquitetura. E no doutorado está fazendo uma comparação entre as cidades de São Paulo e Medellín, visando analisar como a arquitetura vem sendo mobilizada para resolver problemas socioespaciais. Também está aqui com a gente o Davi Brito, arquiteto e urbanista formado pela PUC de Campinas e fundador do Estúdio Davi Brito. Eles vão ficar no estúdio com a gente ao longo de todo o programa e vão nos ajudar a discutir a arte de rua, a questão da acessibilidade e a agricultura urbana na capital paulista. Muito obrigado pela presença, Mariana e Davi, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, eu que agradeço esse convite. É um prazer falar sobre essas questões aí que estão em pauta e na vida cotidiana. Oi, Rafa e Sofia, obrigado pelo convite também. Eu acho que são algumas questões que a gente está precisando discutir realmente. Finalmente as pessoas estão começando a ter essa intenção de usar a cidade, de saber que o espaço urbano é de todos, né? Então, acho que é super bacana a gente já estar com essa discussão em aberto. Olha, gente, no primeiro bloco do programa, a gente vai falar um pouco sobre a cultura de rua em São Paulo. E quando a gente fala sobre cultura de rua, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente são os grafites. E o tema, inclusive, foi muito discutido nas últimas semanas por conta das pinturas que foram apagadas pelo prefeito João Dória ali na 23 de maio. E para nos ajudar no debate desse tema, contaremos não só com os comentários dos nossos convidados, Mariana e Davi. Também temos a presença ilustríssima de 2 atores, a Maria Alencar e o Júnior Docini. A Maria é pesquisadora de História Oral e Práticas Manuais, bordadeira, artista educadora e atriz formada pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Desde 2011, ela participa da Trupe Sinhá-Zózima, grupo fundado em 2007 que utiliza os ônibus urbanos como espaço cênico. Já o Júnior Docini é integrante da Trupe Sinhá-Zózima desde 2013. Ele é ator formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. É também radialista, iluminador e arte educador em teatro e capoeira. Muito obrigado pela presença de vocês, Maria e Júnior. Obrigada pelo convite e por poder compartilhar um pouquinho da história da trupe e o impacto que ela tem na cultura e no teatro independente de São Paulo. Muito obrigado pelo convite, Rafael e Sofia. É muito interessante quando a pauta da arte de rua chega nos ônibus e no transporte público. E a gente está aqui para contar um pouco da nossa trajetória, nossa história e poder também colaborar com o entendimento que seria essa arte na rua.
Para a gente começar a discussão sobre a cultura de rua e para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ouvir agora a reportagem do Vitor Andrade, que foi lá na Bienal de Grafite. E ele traz uma discussão super interessante sobre o que é essa forma de arte e quais são os objetivos dos grafiteiros que pintam as paredes da nossa cidade. Conhecendo agora, a gente só andou um pouquinho, mas sensacional, muito legal. Muita gente diferente, Eles fizeram de um espaço que não tinha nada antes. Isso aqui não era nada, era apenas um bico, né? E agora com a arte, de uma certa forma, virou um ponto turístico, né? Eles viveram um lugar que era morto. Eu achei muito diferente, assim, sabe? Legal mesmo. Eu achei legal. Na verdade, eu gostei muito pelo fato de poder expor a obra dos grafiteiros e artistas. A arte de rua e que deveria ter mais em todos os lugares. É bem interessante porque tem muita coisa de... É muita coisa, assim, às vezes pra você até mesmo processar, assim, em relação ao que você gosta e ao que você não gosta. E às vezes nem relativamente ao que você gosta ou não gosta, porque é muita coisa que pra você entender, acho que precisa vir mais vezes também. O grafite é uma herança cultural, né? O grafite ele revela muito também o que a própria sociedade quer dizer com os grafiteiros, o que eles representam da sociedade. Então seria uma forma de você conhecer muito o ponto de vista deles e conhecer um pouco de São Paulo também. Eu acho que o grafite é muito a cara de São Paulo. O grafite é uma das culturas mais características de São Paulo e também uma das mais polêmicas. A cultura de rua que conquista os jovens periféricos da capital paulista tem sido constante alvo de controvérsia, principalmente nesse ano com as ações da iniciativa Cidade Limpa da Prefeitura. A seguir, conversamos com Vitones, grafiteiro da Zona Oeste de São Paulo, sobre as inspirações que o levaram a fazer grafite. Bom, eu comecei em 2012, irmão. Eu, fiz uma trip assim, fui pra praia, conheci um grafiteiro lá, e o cara até hoje é meu brother, e ele falou, mano, eu faço grafite e tal. Aí ele falou pra eu olhar a cidade, assim, desenhar, deu maior estímulo, né? Eu só desenhava, sabia copiar. Aí eu, mano, que louco, né? Voltei com a cidade assim, vendo que ela tinha cor e tal, foi bem louco o processo. Eu comecei do nada, aí não parei mais, mano. Eu pinto em todo lugar que eu vou, assim, tem evento nos extremos, já pintei fora do país, em outros estados também, entendeu? Entendi. Aí, sei lá, se eu falar pra você no centro, assim, no Glicério tem alguns. O principal motivo, assim, pra eu fazer isso é ocupação de lugar ocioso, né? Porque às vezes posso estar andando pelo centro, antes, né, pintava muro público, assim, tipo, de boa, que tava cinza, ou andando por quebrada, ver um muro, assim, muito louco, e falar, mano, esse muro precisa ser ocupado, sei lá, sabe? E fora o contexto local, assim, também, né, que na quebrada, né, a galera lá precisa de grafite, sabe? Tem uns lugares que tem pinturas incríveis, só que a galera tá presa no beco do Batman, sabe? Tá presa em umas coisas que é um grafite lifestyle, assim, que não é a realidade, sabe? Porque o grafite mesmo de origem, né, mano, é de periferia, a parada é da rua pra rua, sabe? O grafite tem umas funções, né? Que é se transformar, informar e dar vida. Aqui, muitos muros que você vê condenado, assim, entulho na frente e tal, e você tá com uma tinta, tira os entulhos e faz um trampo, tipo, renovou, sabe, deu a vida. E no grafite contém informação, né, às vezes tem gente que faz trabalho crítico, né, e dá uma ideia, assim, que as pessoas preferem fazer um trabalho mais com seu ego, né, que é, no meu caso, assim, tem um personagem, né, não tem enfim, só que, porra, velho, na cidade, assim, a função maior mesmo é transformação, sabe, porque o local, ele se transforma totalmente, né, depois da sua passagem lá, né, e uma transformação pro local e pra você também, né, porque a vivência que você tem ali, cara, não é muito louco, né, mano, é contato direto, assim, com a rua, né, tanto de pessoa que cola lá, né, pede pra fazer um trampo não sei na onde, pede uma lata, pede não sei o que, é só vivência, sabe, enfim, é transformar, dá um pingo de diferença na vida do que é a mesmice de São Paulo, né, irmão?
Programa Universidade 93,7. Queria saber qual a opinião de vocês a respeito dessa transformação pela qual passou a Avenida 23 de Maio. Bom, eu acho que esse acontecimento ele ilustra bem essas tensões que fazem parte do que é a cidade, né? Do que é esse espaço construído coletivamente, com as suas tensões, com as suas contradições. E particularmente para a gente, né, como arquiteto e urbanista, a gente se vê na posição de tentar entender como dialogar com esses processos, com essas tensões, né? Isso faz parte dessa produção desse espaço, faz parte dessa interação de forças contraditórias, né? Desde vinda de cima para baixo, né? De um prefeito ordenando e interpretando essas demandas de um jeito, no mínimo, posso dizer, descuidado, né? Não entendeu todas essas questões que estão por trás do lance do grafite, sutilezas entre o grafite, o picho, uma expressão artística, uma expressão de um descontentamento ou de uma população também que às vezes está marginalizada. Marginalizada é um processo complexo das pessoas se sentirem excluídas daquele mundo, daquele universo, né? Então, como se expressa isso? Se expressa através de uma tensão, através de uma manifestação que não necessariamente é artística, é bonita, mas ela tem um significado para um grupo social, para um grupo de pessoas que se comunicam também através disso. Então, entender o grafite, o picho, como coisas dissociadas ou como coisas que podem ser certas ou erradas, mostra no mínimo uma incapacidade de interpretar e entender como a cidade se faz e como esses agentes, essas pessoas se comunicam. Então, é um desastre, na realidade, né? É um desastre porque a gente percebe que quem está tomando as decisões não tem a capacidade de entender, né, as forças e os atores que estão operando nesse espaço. Entendi, Mariana, mas você acha assim que como estratégia urbanística não é, como ele propôs na campanha dele, deixar a cidade linda, tem muito mais por trás, um apelo social mais do que o apelo artístico, né, de deixar a cidade, entre aspas, linda. Em que a gente está se perguntando e tentando trazer para a disciplina da arquitetura e do urbanismo, né, como é que a gente vai interpretar e entender esses fenômenos urbanos. Podem ser desde essas expressões, essas tensões que elas são sociais, são espaciais, elas têm uma dimensão física, elas têm uma dimensão expressiva, artística, bela ou feia, né? Construir uma cidade é um processo que a gente faz em grupo. Então, necessariamente, essa primeira atitude de fazer essa mudança sem uma consulta popular é o que realmente polariza, mais do que efetivamente o efeito final que isso vai ter. Entendeu? Porque é exatamente isso que a Mariana falou no começo e você retomou agora, Davi, que o prefeito ele chegou de uma forma muito agressiva de um movimento artístico, né? Que descaracteriza esse tipo de conversa, né? Não teve um diálogo, né? Como se mostra toda a gestão que está chegando dele agora. Então a cidade limpa é a cidade sem grafite. Ok, então isso não é consultado para as pessoas, né? Para as pessoas que participam dessa cidade, para as pessoas que constroem essa cidade. Parece que é um projeto e esse projeto tem que ser executado. Quando você pensa na gestão, ela vai gerir o espaço público. O espaço público é de todos, né? Não é de uma pessoa que decide tomar uma decisão e executá-la de forma agressiva, né? Então, acho que a grande questão é essa questão de respeitar o outro e do diálogo. E respeitar as manifestações artísticas que tem em São Paulo e que, assim, a gente tem que conviver com isso. Porque você oprimindo, reprimindo ou não, elas vão existir. As grandes cidades, elas coexistem com isso, né? Elas não têm outra saída. Ou você dialoga com aquilo, ou aquilo vira uma guerra de tinta, né? E essa guerra não vira uma coisa sem fim, porque vai para um lado pessoal da coisa, de uma guerra de partido ou de pessoas mesmo, e é muito interessante esse negócio da opinião, porque antes do seu grafite era um muro pichado, né? E olha como isso é interessante, né? O pichador não faz em cima do grafite, né? Então, já que o pichador não faz em cima do grafite, porque é uma arte que é similar, né, no sentido de se colocar no espaço público e na rua, que eu me lembro assim que cobriu aquele muro e ficou lindo e todo mundo passava naquele lugar e falava assim, que muro lindo, né? Então era isso que se tinha. Então e passava. Agora você passa pelo muro cinza, ou agora vai um muro verde, né? E vai ter uma outra opinião. Então
Bom, É isso. Para vocês, Júnior e Maria, eu imagino que seja também uma questão particularmente sensível, porque eu consigo ver a relação que, assim como os grafiteiros usavam do espaço público para manifestar a arte deles, vocês também usam ao fazer as apresentações nos ônibus. Você me falou que vocês concentram as apresentações lá no terminal Parque Dom Pedro. Isso. Bom, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa história da companhia, como ela surgiu e como vocês descobriram ela. Eu entrei no grupo, na Trupe Sim Zózima, em final de 2011 para início de 2012, né? Estava me formando na fundação, e aí, só que o grupo existe desde 2007. E aí são todos alunos que passaram pela Fundação das Artes. O nome do grupo é uma homenagem a uma professora nossa, que é a Lídia Zózima. Ela já não está mais aqui, mas ela acompanhou todo o trajeto do grupo até 2016. Eu entrei no grupo em 2011 e até então eu não tinha experimentado esse espaço do teatro no ônibus, porque até então era palco, espaço alternativo, outros, né? Uma coisa que é importante é que o espaço público, né, o ônibus como espaço público, ele é muito marginalizado também. Quando você pensa no ônibus, quando eu falo que eu faço teatro no ônibus, as pessoas fazem uma cara, oi, como? Mas como assim? Aí você tenta explicar. Então, eu faço teatro no ônibus. E aí você tenta explicar. Mas é muito difícil as pessoas entenderem, porque já tem um imaginário coletivo de que o espaço do ônibus é um espaço desagradável, ruim, cansativo. Tem características sempre negativas. Sempre negativas, nunca positiva. E assim, eu acho que faz jus. Né? Pouco a pouco vem se modificando. E aí, assim, o teatro que a gente faz no ônibus é justamente para atribuir novos significados a esse espaço. Né? Ao espaço público, ao espaço do ônibus em si. O nosso público-alvo é o trabalhador. Então, assim, a gente atende todos os públicos, mas o nosso público-alvo é o trabalhador. Então, eu ia perguntar exatamente isso, Júnior. Qual é a diferença principal entre fazer uma apresentação num palco convencional e dentro de um ônibus que, como a Maria disse, é visto como um elemento negativo no meio da cidade, porque o ônibus é cheio, o ônibus é lotado, o ônibus é quente? A trupe ela passa por um processo bem de mudança de pesquisa. 2007 surgiu com essa ideia de pesquisar novos espaços e por que não um ônibus, né? O nosso diretor e fundador da Trupe Sim Zózima, o Anderson Maurício, ele passava muito tempo no transporte público e muito tempo ensaiando texto, lendo, decorando, e ele se perguntava por que não utilizar o transporte público como espaço cênico. E aí ele junta uma turma, né, da Fundação das Artes, ele, a Tati Lustosa, que também é fundadora, a Priscila Reis, enfim, mais 3 pessoas, e formam a trupe para pesquisar esteticamente o ônibus, né, novas possibilidades, movimento pela cidade, e por coincidência estreia no Dia da Mobilidade Urbana, né, de São Paulo, setembro. Simbólico, né? Simbólico, bem simbólico. E aí, apresentando durante 3 anos nesse estilo, né? Era um ônibus preparado, esteticamente pronto, com os atores em cena, né? Então tinha luz, tinha uma porta, tinha